Essa é a nossa aula 8 de eletrodinâmica. Vamos falar sobre o efeito Joule. O efeito Joule consiste na transformação de energia elétrica em energia térmica, calor, em uma resistência percorrida por uma corrente elétrica, sendo R o valor da resistência, VAB a voltagem nela aplicada e I a corrente que a percorre. Uma potência desenvolvida por efeito Joule nessa resistência pode ser calculada pelas expressões. Então, no caso, nós tínhamos a potência calculada pela intensidade de corrente que multiplicava o potencial VAB. No caso de termos em função da resistência, a potência pode ser escrita pelo produto entre a resistência e a intensidade ao quadrado. Nessa figura, nós trazemos então uma lâmpada incandescente, com uma resistência de tungstênio. A corrente ao passar por essa resistência, ela aquece a uma temperatura de 2.500 graus Celsius e é capaz então de transformar essa incandescência em luz, por isso é a lâmpada incandescente. Então, na verdade, nós estamos pagando energia elétrica, que vai se dividir em energia luminosa, que é o que nós queremos, e energia térmica, que é a que nós não precisamos. Proteções dos circuitos. A aplicação do efeito Joule é encontrada na construção de fusíveis, dispositivos que limitam a corrente que passa em um circuito elétrico, tanto de automóveis quanto de residência e aparelhos elétricos. Nas resistências, eles foram substituídos pelas chaves automáticas, os disjuntores. Esses fusíveis ou disjuntores protegem o circuito se ocorrer curto-circuito, quando a resistência torna-se pequena e a corrente elétrica é extremamente elevada. Então, aqui no caso, nós temos nessa imagem um curto-circuito em B e E. No contato descrito, a corrente elétrica percorre um circuito AB e F, muito menor do que se fosse percorrer A, B, C, D, E, F. Nesse caso, a lâmpada não acende, sendo a resistência praticamente nula, o que justifica então o curto-circuito. A corrente elétrica, por sua vez, aumenta consideravelmente ao ponto de desligar o disjuntor. Então, por isso que o disjuntor é uma proteção, porque senão nós poderíamos ter um incêndio da rede elétrica. Riscos e cuidados da instalação elétrica. Então, aqui nós podemos falar que o engenheiro, quando ele projeta a instalação de uma residência, ele deve conhecer a corrente que passa em cada aparelho e a relação de aparelhos em cada circuito. Por exemplo, um circuito só para o chuveiro, que é o ideal, ou um circuito só para os equipamentos elétricos da cozinha. Assim, ele escolhe o tipo de fio também, conforme a tabela 1, e a amperagem do disjuntor também, que está descrita aqui nessa tabela. Então, o número de fio, por exemplo, um fio 14 tem uma seção transversal de 1,5 milímetros quadrados, é muito menor então que um fio 8 ou 10. E aqui, então, compatível a essa proteção, a corrente que passa nesse fio, ela não pode ultrapassar de 15 amperes, senão o disjuntor cai. Na tabela vemos a corrente que cada fio pode transportar sem perigo de danificar a capa plástica que o envolve, o que pode provocar curto-circuito, e na ausência de proteção por disjuntor adequado podemos ter um incêndio. Aí eu pergunto, se vocês já observaram que em algumas residências, ao ligar o chuveiro, o brilho da luz cai, Muitas das nossas casas têm esse problema. Duas soluções: ou projetar um circuito separado, como eu falei, ou colocar um fio de seção maior,
que tem menor resistência, sendo assim a queda de tensão será desprezível. Para pensar, considere uma usina hidrelétrica gerando uma potência de 700.000 kW. Essa potência é elevada a uma extensa rede de transmissão até uma cidade onde ela é utilizada. Explique por que a potência que chega à cidade é inferior a 700.000 kW. Então, nós temos que a linha de transmissão apresenta uma resistência elétrica, né, por efeito Joule, porque ela tem uma grande extensão, aí ela aquece e, portanto, há uma perda de potência no caminho. A potência chegaria à cidade, qual potência que chegaria à cidade se a rede de transmissão fosse feita por cabos supercondutores? Então, nesse caso, a resistência seria nula e a potência que chegaria à cidade seria 700.000 kW. Qual a grande dificuldade no momento para que sejam instaladas redes supercondutoras? Então, dependendo do material, ele se torna supercondutor a temperaturas muito baixas, havendo dificuldade de manter os cabos a essa temperatura, então próximas do zero absoluto ou 0 Kelvin. Por exemplo, a supercondutividade só ocorre no mercúrio a 4 Kelvin e o chumbo a 7 Kelvin. Continuamos na aula 9.